bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, depende do horário que você vai estar assistindo essa transmissão, né? Eu desejo a todos mesmo que me ouvem, a paz gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu nome é Shirley Moreira, sou pastor da Igreja Batista Shekinah de João Molevade, pastor presidente, fundador do ministério junto com a minha esposa. Hoje, queridos, nós vamos estudar a lição de número 4. Lição de número 4 da nossa revista da Escola Bíblica. Hoje nós vamos iniciarmos a primeira lição das 3 lições que vai tratar do Evangelho de Marcos, né? Hoje é a lição número 4. Então as 3 primeiras, a primeira, a segunda e a terceira lição, tratou sobre o Evangelho de Mateus, né? E dentro das lições que nós tratamos lá, os temas dela foram Mateus, o Evangelho do Rei, Mateus, o Evangelho do Reino e Mateus, o Evangelho da Igreja. Agora nós vamos iniciar a lição de número 4, a quarta lição, que é Marcos, o Evangelho do Servo, tá? E depois, a sexta e a sétima será, a quinta e a sexta será Marcos, as obras do servo, e Marcos, o servo termina sua obra. Amém? Então, vamos dar início, né? Marcos, o Evangelho do Servo. As referências bíblicas que nós vamos ler é Marcos capítulo 1, versículo do 9 ao 13, Marcos capítulo 9, versículo do 30 ao 35 e Marcos capítulo 10, versículo 45. Então vamos à leitura em nome de Jesus. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré, da Galileia, foi batizado por João no Rio Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito, como pomba, descia sobre ele. E ouviu-se uma grande voz nos céus que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Essa referência que eu acabei de ler, Marcos capítulo 1, versículo 9 a 13. Agora vamos ler Marcos capítulo 9, versículo 30 a 35. E tendo partido dali, caminharam para Galileia e não queria que alguém o soubesse, porque ensinava aos seus discípulos e lhes dizia: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão, e morto ele ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam essa palavra e receavam interrogá-lo. E chegou a Cafarnaum, e entrando em casa, perguntou-lhes: Que estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro e de todos e servo de todos. Então vou repetir. Jesus disse-lhes para os seus discípulos, para os 12: Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e servo de todos. Lembrando que o título é Marcos, o Evangelho do Servo. Em Marcos capítulo 10, versículo 45 diz: Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, o Marcos capítulo 10, versículo 45 fala que Jesus veio para servir e não para ser servido. Ele veio para dar a vida dele em resgate por muitos, né? Queridos, isso é uma bênção, isso é maravilhoso, né? A palavra de Deus. Então, a gente pode aqui destacar 2 versículos chaves, né? Marcos 9, 35. Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e servo de todos. E Marcos 10, 45, onde Jesus diz que ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E ele não veio para ser servido. Amém? Ô Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, fala conosco através dessa lição.
Espírito Santo nos dê graça, inteligência, sabedoria, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, nós temos por objetivo aqui, com essa lição hoje, entender que Jesus, durante toda a sua vida, ele foi um exemplo de servo, né? Ele foi um servo exemplar, né? A quem ele servia? Ele servia ao Pai, servia a Deus em favor de quem? Em nosso favor, em meu e seu favor. Também, como objetivo, tem de fazer uma análise de maneira como de maneira como a gente tem servido a Deus, né? E esforçar-se também para servir a Deus com afinco e dedicação, assim como Jesus fez, tá certo? Traçando ali um paralelo, uma comparação, amém? Então, queridos, Jesus ele é apresentado no Evangelho de Marcos como um servo de Deus, que veio servir e não ser servido naquele momento enquanto ele estava aqui como Cristo, como aquele que iria padecer morte de cruz, queria ressuscitar. Então ele estava ali fazendo um serviço, sendo servo do Pai, sendo servo do Deus Altíssimo, né? Então, a surpresa do Evangelho de Marcos está no fato de Jesus ser apresentado como um servo, né? Um servo. Então, a tradição atribui, né? Eu vou falar aqui de algumas curiosidades, tá? Que a nossa revista traz para nós. Então, a tradição ela atribui a Marcos, né, a autoria do primeiro e do mais curto evangelho, né? Do Senhor para nós, né? Também mostra para a gente alguns estudos que esse evangelho teria sido escrito ou composto, né, para atender um pedido urgente da igreja que estava em Roma. Eles precisavam, né, de ouvir, né, de saber, de aprender e não ficar no esquecimento todos os fatos, muitas coisas que Jesus tinha feito pelas pessoas, né? Os feitos do Senhor no seu serviço, né? E também diz, né, assim, aponta a história, né, os historiadores que Marco ele foi uma pessoa que foi muito trabalhada, né, e acompanhou muito também a trajetória de Pedro, né? Então, os mais antigos testemunhos acerca do Evangelho de Marcos, que está num estudo, que a gente chama de, nos registros que a gente chama de papias da época de 115 depois de Cristo, ligam os testemunhos do Evangelho de Marcos às pregações de Pedro em Roma, na 7ª década da era cristã. Não há unanimidade em consenso acerca dessa data em que o livro foi escrito, mas acredita-se muito que ele foi escrito mais ou menos entre 55 e 70 depois de Cristo. Por quê? Porque, ou seja, antes da destruição da cidade de Jerusalém, que aconteceu no ano de 70 depois de Cristo. Por quê que todos acreditam assim? Porque no Evangelho de Marcos não faz uma menção, né, a este fato que Jesus tinha predito, né, que aconteceria, tá certo? A predição, né, a menção, a profecia, né, está em Marcos 13, de 1 a 23. Então, considerado um filho na fé do apóstolo Pedro, né, você pode ver a referência de Pedro em 1 Pedro 5,13, né? Marcos era filho de Maria, a gente vê isso em Atos 12, e sobrinho de Barnabé, Colossenses 4,10. O evangelista acompanhou Paulo e Barnabé a Antioquia, Atos 12, 25, e atuou como cooperador na primeira viagem missionária, Atos 13, versículo 5. Entretanto, por alguma razão desconhecida, acabou desistindo dessa viagem, né? Acabou desistindo, né? Não completou. Então está em Atos 13, 13.
Então, Marcos pode ser considerado o relato inaugural da vida de Cristo, ou seja, o relato, né, inaugural. Com apenas 16 capítulos, o texto serviu de fonte a Mateus e Lucas para também escreverem os seus evangelhos. No decorrer de seus escritos, esse sobrinho de Barnabé apresentou Jesus como o divino servo de Deus, né, enfatizando muito mais as suas obras que qualquer outro evangelista. E neste livro, né, do Evangelho de Marcos, a gente vai ver continuamente Jesus em ação. A gente vai ver muito as ações de Jesus. Ele é um evangelho mais curto, mais compilado, porém ele é muito focado nas ações que Jesus fez, que Jesus realizou, né? E então existem muitas essas expressões que a gente vai ver assim, os eventos sucederam-se logo ou imediatamente. Então a gente vai ver muitas expressões nos textos, né? Marcos apresenta um Cristo que trabalha no reino, ele trabalha, um Cristo que vai de um lugar para outro, pregando a palavra, pregando o evangelho, curando enfermos, libertando os cativos, tá? Então essa, aliás, é a mais surpreendente mensagem do evangelho, dos evangelhos, né? Jesus veio para servir. Então, Marcos 10:45, que é um dos textos que nós lemos lá, tá certo? Então vamos lá. Nós lemos aqui só uma introdução e algumas curiosidades que eu queria comentar com vocês. Então, o tópico 1, ele vai tratar do tema o servo é apresentado, tá? Então, Marcos não descreve uma genealogia de Jesus, o evangelho não começa com genealogia, tampouco fala sobre o seu nascimento, tá? O que isso significa? A gente traça um paralelo de Marcos com Mateus. Mateus já falou da genealogia, do nascimento de Jesus, tudo. Por quê? Porque Mateus tratava do evangelho do rei e do reino. Então, quando se fala de rei, você tem que ter genealogia, porque a monarquia ela transcende dos seus descendentes, né? Então, a linhagem do monarca ela tem que ser uma linhagem real, né? Então, no caso do Evangelho de Marcos, como o Evangelho retrata já não o rei, mas um servo, né? O servo de Deus que veio para servir, né? Então, ele não tem essa necessidade de demonstrar essa genealogia, né? Esse nascimento e tudo mais. Então, ele não faz esse registro, tá? Então, o primeiro evangelista, né, que é Marcos, né, mostra Jesus sempre em atitude de serviço a Deus, tá? E aos homens em suas mais prementes necessidades, tá? Então a gente vai ver lá Marcos 9:35, 10:44, 45, 51. Estou te dando aqui algumas referências para você dar uma olhada. Com retratos curtos, claros e poderosos, Marcos apresenta-nos o fiel servo de Deus, o único a quem devemos imitar. Então eu volto a fazer referência, a menção aqui de Marcos 10:45, quando fala que Jesus veio para servir e não ser servido, para dar a vida em resgate de muitos, tá? E também Marcos 9:35, que fala: se alguém quiser ser o primeiro, será o último ou o derradeiro de todos e servo de todos, né? Então Jesus veio para servir. Essa, aliás, é a mais surpreendente mensagem dos evangelhos, né? Então, vamos lá. O primeiro evangelista nos mostrou, então, Jesus, né, o servo. Por isso é mencionado como Marcos Evangelho do Servo, né, que é o nosso título aqui. Com retratos curtos, como eu já falei, claros, né, e poderosos dos feitos de Jesus. Marcos, então, apresenta o fiel servo de Deus, né? Nesse evangelho, lê-se a maravilhosa história, né, daquele que deixou a glória celestial para ser fiel, um servo fiel a Deus, para os que desejam servir ao Senhor com afinco. Marcos funciona como um rico manual. Então, para você que quer servir a Cristo com fidelidade, com afinco, com intensidade, né, ser verdadeiramente um servo, tá aí. Leia bastante o Evangelho de Marcos, aprenda bastante com os feitos,
com a humildade, com o serviço que Jesus prestou e tem prestado para nós até o dia de hoje, né? Então, o tópico 1.1 é o servo foi preparado. Então, toda pessoa que ela vem para fazer algo, ela precisa de uma preparação. Ninguém nasce sabendo. Então, o servo aí, o Senhor foi preparado. Ele teve o momento do anonimato, ele teve o momento do batismo, ele teve o momento dele, do batismo, do revestimento com o Espírito Santo, e ele também teve uma vida de oração. Tudo isso passou pelo crivo da preparação do nosso Senhor para vivermos esse evangelho que nós vivemos hoje maravilhoso, né? Então, vamos lá. Em qualquer área da vida, né? A preparação ela é necessária, tá certo? Então vamos lá. Jesus viveu um tempo, nós podemos chamar de um tempo de anonimato. Não foi tão anonimato assim, porque tem relato da Bíblia que com 12 anos de idade ele já ensinava nos templos, nas sinagogas, e as pessoas se maravilhavam com seus ensinamentos. Então, mas para os feitos do qual Jesus foi realmente chamado, ele viveu um período de anonimato. Então, mesmo sendo o Pai da eternidade, Jesus, como diz Isaías capítulo 9, versículo 6, o livro do profeta Isaías, Cristo submeteu-se ao tempo para servir aos propósitos eternos do Pai. Nenhum detalhe sobre os primeiros 30 anos de Jesus é mencionado em Marcos, mas aqueles anos de anonimato foram essenciais em sua preparação humana, tendo em vista a grande obra que ele tinha que realizar, que ele estava para realizar. Então Marcos é o único evangelho a mencionar que Jesus era carpinteiro. Não tem muitos detalhes, mas trouxe esse detalhe aí para a gente. Marcos capítulo 6, versículo 3, ele fala assim: o carpinteiro, o filho de Maria, quer ver? Vamos ler aqui, ó, Marcos capítulo 6, versículo 3, ele fala bem assim, eu vou ler para você. Marcos capítulo 6, versículo 3, né, menciona que Jesus é o carpinteiro. Então, diz assim, Marcos 6, 3, este não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? Então, olha que interessante. Nesse versículo 3 de Marcos capítulo 6, traz alguns detalhes interessantes, né? Fala que ele era carpinteiro, que ele era filho de Maria e que ele tinha irmãos, e fala o nome dos irmãos, que é Tiago, José, Judas e Simão, e também fala que ele tinha irmãs. Ele tinha irmãs, né? Aí, isso é importante dizer, porque tem muitas pessoas que falam que Maria é virgem. Maria deixou de ser virgem, ela foi virgem até o momento que ela gerou, né, o filho Jesus, né, que ele foi gerado no ventre dela pelo Espírito Santo. Amém? Um milagre de Deus. Depois que ela deu a luz a Jesus, Maria, então, ela teve relações com seu marido, José, e teve filhos e filhas, tá? Importante isso. Então, diferente de Mateus, que apresentou Jesus como filho do carpinteiro. Mateus 3,55 apresentou Jesus como filho do carpinteiro. Marcos capítulo 6, 3 já apresentou Jesus como já uma pessoa que tinha um ofício, que também tinha uma profissão, que era carpinteiro. Então, isso nos indica que durante o tempo de anonimato, Jesus, ele teve contato com as labutas cotidianas, trabalhou, assim como qualquer outro ser humano também. Então, mesmo sendo Deus do haja, né? O que é o Deus do haja? Lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 3, 6, 14, João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 2 e 3, nos demonstra o Senhor, o haja, aquele que fala assim, e haja luz, o Criador, e haja o luminar para iluminar o dia e o luminar para iluminar a noite. Então ele trouxe à existência as coisas que não existem, muito embora ele sendo Deus do haja, né, que traz à existência aquilo que não existe, na condição de servo, ele aguardou o tempo certo para iniciar a sua obra. Então ele foi preparado, né, para que no tempo certo fosse iniciada a obra. Então toda obra tem o tempo de iniciar.
né? Já imagine se Jesus passasse na frente do tempo, assim, no sentido de fazer as coisas na hora que não era para fazer. Misericórdia, ainda bem que ele fez tudo dentro do tempo, tudo certinho, né? Ao contrário, que muitas pessoas hoje, elas querem forçar a porta, a gente fala, né? Fulano quer forçar a porta, quer fazer as coisas fora do tempo. Não, querido. Deus tem um tempo para todas as coisas. Então, não ultrapasse o tempo de Deus. Deixa as coisas acontecerem no tempo de Deus. Diz a palavra de Deus que a uva verde embota os dentes. O que quer dizer? A pessoa vai comer uma uva que ela ainda está verde. Se ela ainda não está madura, quando a pessoa come aquela nódia, ela embota os dentes, ela gruda nos dentes, que tem que ficar ruim demais. Fica muito ruim. Agora, quando a pessoa está no tempo de Deus, aí a coisa fica boa. É uma bênção, né? Jesus foi preparado também no batismo, né? Então, João batizava. O batismo de João era um batismo do arrependimento. Ele batizava o batismo do arrependimento, batismo nas águas, né? Para remissão dos pecados. Marcos 1, 4. Assim, ao vir Jesus, né? Jesus vindo, né? Para ser batizado, o batizador, né? Que é João, declarou o seguinte, ele falou assim que ele não precisava se submeter ao batismo do arrependimento. Por que João falou com ele? Né? João falou com ele assim, né? Careço eu ser batizado por ti e vem tu a mim? Né? Mateus 3,14. Né? Mas por quê? Porque João sabia, né? que Jesus ele não tinha pecado. Mas Jesus também tinha que ser preparado, ele tinha que dar o exemplo, né? Então, o Filho de Deus, ele foi batizado para cumprir a justiça de Deus. Então, Mateus 3,14, Mateus 3,15. Então, a gente vê que o Senhor foi preparado. Ele não ultrapassou o tempo, né? Ele permaneceu no tempo de Deus, né? Também foi preparado pelo Espírito Santo, né? Jesus desceu as águas batismais e em obediência ao Pai. Ao levantar, bradou uma voz no céu, dizendo: esse é meu filho amado, é quem me compraz. Então ele ouviu a voz de Deus. E ele recebeu sobre si o Espírito Santo em forma corpórea, em forma de uma pomba que veio sobre ele, né? E o carpinteiro de Nazaré, então que é Jesus, né? Antes disso, a referência que eu acabei de falar é Marcos 1,10. Então o carpinteiro, Jesus, precisava ser revestido com o poder do Espírito Santo, tá? Assim, quando ele saiu do Jordão, o Espírito conduziu ele ao deserto. Tá relatado em Marcos 1,12. Conduziu ele até o deserto. Assim que ele saiu do batismo, assim que ele foi batizado, recebeu ali a bênção, ele foi conduzido pelo Espírito de Deus ao deserto, onde ele foi tentado, né, por 40 dias e 40 noites, né? Ao retornar do deserto para a Galiléia, continuou no poder do Espírito Santo, realizando a obra dele, né? Então, em Atos capítulo 10, versículo 38, vai falar assim, lemos, né? Que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, né? Então, olha você vê que maravilha, né? Glória a Deus. E também tem, Jesus também foi preparado, teve uma preparação, né? Para que ele fosse um bom servo, né? Ele ali já demonstrava que ele era um bom servo do Pai. Por quê? Porque ele estava cumprindo todo o protocolo que o Pai já tinha colocado, que era preciso cumprir, né? Então Jesus também tinha uma vida de oração. E essa vida de oração era uma vida que o preparou para a jornada na qual ele tinha que enfrentar. Então a vida de Jesus como servo de Deus foi regada à oração, né? A gente pode ver que lá em Marcos, capítulo 1, versículo 35, está escrito assim, ó: e levantando-se de manhã, muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Então, quando fala assim, e ali orava, então logo cedo Jesus saiu, foi ao deserto, e ali orava. Dá um entendimento claro essa frase, e ali orava, porque está num tempo verbal, que indica uma ação contínua do passado. Então, ou seja, ele orava. Então dá a entender claramente que ali constantemente ele orava. Estava sempre ali orando, buscando a Deus, né? Então, Jesus teve uma vida de
de oração contínua, né? É o que a gente precisa ter também. Então, o servo foi profetizado. Então, primeiro o servo foi preparado, agora o servo foi profetizado, foi falado de Jesus, né? Desse servo que viria para servir, também no livro dos profetas, no livro dos salmos, também foi falado. Então, o Jesus, como servo, ele não é particularidade do evangelho, tá? Porque não é particularidade do evangelho de Marcos, tá? Porque no Antigo Testamento também faz menções sobre Jesus, o Cristo, o servo do Senhor, e aquele que também veio para servir e não ser servido, dando o exemplo. Então, o servo no livro dos Salmos, a gente vai ver que os salmistas, né, movido pelo Espírito de Deus, revelou inúmeras verdades sobre o Messias prometido, né? E dos 150 salmos, né, existem mais ou menos 21 que são messiânicos. Há controvérsias, há pessoas que acham que tem menos, há pessoas que acham que tem mais, mas vamos trabalhar com essa ideia de 21, que são salmos messiânicos, são Salmo 2, 8, 16, 22, 23, 24, 31, 34, 40, 41, 45, 58, 68, 69, 72, 89, 102, 109, 110, 118, 129. E alguns estudiosos acreditam que sejam mais, outros menos, igual eu te falei, né? Então o fato é que temos nos Salmos referências proféticas acerca de Cristo como servo do Senhor. Então o Salmo 40, você vai ler do versículo 6 ao 10, mais precisamente no versículo 8, fala assim, no Salmo 40. Vemos a obediência do servo do Senhor, deleito-me em fazer a sua vontade. Então olha, você vê, vimos a obediência do servo do Senhor, quando ele diz, deleito-me em fazer a sua vontade. Salmo 48, né? Ainda temos Salmo 22 de Davi, e é o Salmo do servo que sofre, tá? Escrito mais ou menos aí 150 a 930 anos antes de Cristo. Todo o processo do Calvário está relatado nesse Salmo aí 22. O verso 18 fala sobre as vestes que seriam repartidas. Cumpre-se fielmente em Marcos 15, 24, né? Com os soldados romanos diante da cruz. Então, quando você lê o Salmo 22, você vai ver que ele fala do sofrimento de Cristo, do sofrimento do Calvário, né? E ainda faz menção àquela passagem de Marcos, capítulo 15, verso 24, que fala que os soldados lançaram sorte sobre as suas vestes. E lá fala no Salmo de forma profética. Também no livro de Isaías, né? O servo no livro de Isaías, né? Porque o livro de Isaías é um dos livros que mais falou do Messias, do Cristo, né? O profeta que falou de maneira mais precisa, né, acerca da pessoa e da obra de Cristo no Antigo Testamento foi Isaías, e em razão disso ele ficou conhecido como o profeta messiânico, sendo mais citado nos evangelhos. Seus escritos datam cerca de 740 a 680 anos antes de Cristo e são chamados de Evangelho do Antigo Testamento, né? Por quê, né? Por que também o livro de Isaías é chamado de Evangelho do Antigo Testamento? Porque é o livro que mais retratou com mais precisão sobre o Messias, sobre o Cristo, sobre o Senhor. Então, vamos observar o seguinte, logo no segundo versículo do Evangelho de Marcos, ele já cita, né, assim, né, como está escrito no profeta Isaías, Marcos 1:2, né? O evangelista utilizou essa referência para apresentar o testemunho de João Batista sobre Jesus, que está lá em Isaías 40, capítulo 3. Então eu quero ler com você aqui Marcos, capítulo 1, versículo 2, fala bem assim. Conforme está escrito no profeta Isaías, eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as tuas veredas. Apareceu João Batista pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Então olha, você vê que gostoso, né? Esse evangelho de Marcos. Ele já começa fazendo uma menção, né, do profeta Isaías, falando do Messias, do Senhor Jesus, né?
Do capítulo 42 ao 54 do livro de Isaías, Isaías apresenta como tema principal Cristo, o servo que daria sua vida em obediência. E o ápice dessa revelação encontra-se no capítulo 53, né? É muito conhecido, né? Fala, né? Isaías 53, né? E o castigo estava sobre ele, pelas suas pisaduras foram sarados, né? Ele é o castigo que nos traz a paz, né? É a maravilha. Texto no qual ele faz uma pintura vívida, né? Da obra redentora do Messias. É maravilhoso, né? Então, olha pra você ver, ele traz uma, né? Como ele falou aqui, ele traz uma pintura viva, né? Da obra redentora de Jesus, lá no Isaías 53. E é uma verdade, né? Por quê? Porque Isaías 53 ele vai falar de coisas assim, do acontecimento. Fala assim que ele como uma ovelha muda, né? Uma ovelha muda foi levada ao cativeiro sem reclamar, sem tosquenejar, né? Não, gente, leia lá Isaías 53, leia Isaías 53, você vai ver que maravilha, que gostoso que é, né? É bom demais. Então, a gente percebe aqui, a gente vê aqui que no livro dos capítulos 42 a 54 de Isaías, ele é todo, o tema principal dele todo é Cristo, né? Então tá aí, ó, eu vou dizer para você, leia Isaías, leia todo o livro do profeta Isaías, você vai ver que maravilha que é o livro do profeta Isaías. Você vai ver como ele tem referência tão grande com os evangelhos e quanto ele fala do Senhor Jesus Cristo, né? É maravilhoso, já predizendo, né? Profetizando, né? Tudo que haveria de vir, tudo que haveria de acontecer e que já aconteceu para a glória de Deus, né? E também vai acontecer. Então, o tópico 3 agora vai falar do servo exemplar, né? O exemplo de determinação. Então, vamos lá. A determinação de Jesus em cumprir a obra que lhe fora entregue é algo extraordinário. Imagine se ele não fosse determinado em cumprir o que Deus colocou para ele fazer por nós. Meu Deus. Mesmo sabendo de todo o sofrimento que seria sobreposto a ele nem assim desistiu. Lembra? Quando fala assim, mesmo sabendo, olha como que ele foi um servo exemplar. Mesmo sabendo que ele iria sofrer muito, ele não desistiu da obra. Teve um momento que na oração dele, de Jesus, ele disse, né? Senhor, Deus de Pai, se possível passa de mim esse cálice, mas se não for possível, seja feita a tua vontade. Olha o servo aí, né? Ele não falou assim, coloca em mim essa vontade. Ele falou assim, em outras palavras, seria o mesmo que ele dissesse assim, mesmo que ainda não seja a minha vontade, eu quero fazer a tua, porque eu sou teu servo. Então seja feita a tua e não a minha. Olha que servo, né? Assim Deus quer que a gente haja também com ele, né? Então, o Salvador permaneceu firme e confiante em sua missão. Marcos capítulo 9, verso 31. Marcos também capítulo 10, verso 33 e 34. Quando Pedro, um de seus discípulos mais próximos, tentou dissuadi-lo de ir para a cruz, Jesus repreendeu-o imediatamente. Então, observamos que Pedro, um dos discípulos que era bem próximo de Jesus, quando ele disse algo no sentido de Jesus não ter que ir para a cruz, Jesus repreendeu ele na hora. Ele falou com ele, para trás de mim, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, mas sim da terra, sim das coisas do homem. Então, olha o zelo, né, de Jesus. Então, Jesus era determinado. Ele sabia ao que veio, né, ao propósito ao qual ele estava aí, né. Marcos 8, 31 ao 33, depois você dá uma lida. A palavra determinação, no latim, é determinare, né? Tem o sentido de colocar limites, tá? Limites, né? Em alguma coisa. Sempre que falava sobre o seu sofrimento, Jesus deixava claro que, após o terceiro dia, ressuscitaria. Marcos 8, 31, 9, 31, 10, 34.
O servo determinado sabia que o sepulcro não seria o seu limite. Na verdade, a morte foi limitada por ele, pois com sua ressurreição venceu e até então implacável morte. Então, Jesus sabia que nem o sepulcro seria limite para ele. Por que ele sabia disso? Porque ele sabia que ele iria ressuscitar. Ele sabia que ele, na obediência dele, ele iria vencer a morte. Ele iria ressuscitar o terceiro dia. Ele sabia disso. Então, por esse motivo, também, ele permaneceu firme, determinado. Ele sabia tudo o que ia acontecer. O sofrimento seria gigantesco. Mas ele foi fiel, servo fiel até o fim. Tomar uma água aqui, meu irmão, porque a gente vai falando e a garganta vai secando. A água para lubrificar, né? Pra gente continuar aqui com a fala. Aproveitando essa oportunidade, quero dizer para você, eu achei também, né, que eu não iria conseguir ministrar essa lição hoje, na gravação. Por quê? Meu irmão, eu acordei hoje com muita irritação. Já estou assim tem mais de um mês, né? Quem me acompanha nas lives tem visto. Irritação nas vias aéreas e tal, tempo muito seco. Mas hoje eu acordei cedo e tomei uns comprimidinhos gripais, né? Pra ajudar. Aí deu uma melhorada boa. E aí eu tô conseguindo fazer sem estar fungando muito, né, o nariz, sem estar raspando muito a garganta. Tô conseguindo fazer melhor. Mas eu achei que eu não ia conseguir, que hoje cedo estava muito ruim. Mas glória a Deus, estamos conseguindo. Então, o servo determinado sabia que o sepulcro não seria o seu limite. Então Jesus sabia que o sepulcro não seria limite para ele, né? Até porque ele sabia que ele iria vencer a implacável morte, né? Então quero dizer para você que todos vocês que estão em Cristo Jesus também vencerão a morte, porque a morte não poderá deter a mim e nem a você que está em Cristo Jesus, porque Ele já nos deu a vida eterna. Louvado seja Deus. Então, exemplo de fidelidade, então exemplo de determinação, né? O servo exemplar, exemplo de determinação. Ele era determinado, ele sabia o que ele queria. Agora o exemplo de fidelidade, ele era fiel e foi fiel até o fim. Então, a fidelidade do servo do Senhor evidencia sua obra no Getsemane. Lá no Getsemane. Abba, Pai, todas as coisas que são possíveis, afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Então, acabei de citar esse versículo aqui, né? Marcos, capítulo 14, 36. Né? Então, Jesus foi traído por Judas, sendo vendido pelo preço de um servo, um escravo. Né? Um escravo valia 30 peças de prata. Né? Marcos capítulo 14, versículo 10, 11, 43 ao 46. Mateus 26, 15 também retrata isso. Negado publicamente por Simão Pedro, Pedro negou Jesus por 3 vezes, está no Evangelho de Marcos capítulo 14, verso 31, 66 ao 77, ao 72, quer dizer. Abandonados pelos discípulos, Marcos 14, 50 e 52, e ridicularizado pelos líderes judeus, soldados romanos e transeuntes do Calvário. Marcos 14, 65, 14, 65, 15, 16 ao 20. Então, mesmo passando por tudo isso aqui, sendo traído por Judas, negado por Pedro, ridicularizado pelos judeus, abandonado pelos seus discípulos, mesmo assim ele continuou fiel ao propósito ao qual ele veio. Apesar de ter sido abandonado e rejeitado, né, chegando a exclamar com grande voz na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Está escrito em Marcos 15, 34. Mesmo ele tendo exclamado tal frase, né, tal sentimento, em momento algum Jesus demonstrou o menor traço de infidelidade. Ao contrário, ele manteve-se fiel até a morte de cruz. Filipenses 2,8, né? Então ele foi um grande exemplo para a gente também na
fidelidade, né? Então, exemplo também de humildade. Então, ele foi exemplo de determinação, exemplo de fidelidade e exemplo de humildade. Olha que interessante, né? Jesus era muito humilde, né? A humildade dele está patente em todos os evangelhos, tá? E em todo o evangelho de Marcos também. Em seu relacionamento com Deus ou com o próximo, nas condições mais simples e nas mais importantes, ele sempre deu o exemplo de sujeição e obediência. Vamos observar alguns detalhes, tá? Vamos lá. Jesus começou seu ministério pregando o evangelho, do reino de Deus lá na Galileia. E Galileia era um lugar desprezado pela autarquia religiosa e judaica daquele tempo. Marcos 1,14 vai falar aí, deixa eu ler para você, só para você entender. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galileia pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Então, aqui está falando que quando ele foi para pregar o evangelho na Galileia. E Galileia era um lugar desprezado pelos líderes religiosos, né? Pelos líderes judaicos. Ele era um lugar desprezado. Mas Jesus, ele era humilde, ele não se importava com isso. Jesus não era, né, uma pessoa arrogante, prepotente, de jeito nenhum, nunca foi, nem passou perto. Ele era muito humilde. Ao contrário que eu fico vendo hoje, né, tem pregador que se não for domingo à noite, ele não prega na igreja, né? E às vezes a pessoa nem fama tem, às vezes é uma pessoa do local ali, aí só prega domingo à noite. Dia de semana ele fica esquivando, porque sabe que tem poucas pessoas, né? Então, infelizmente tem isso. Tem pessoas que, né, agem dessa forma, né? Mas Jesus não ensinou isso. Jesus ensinou o seguinte: ele ia nos lugares mais desprezados, ele ia lá pregar o evangelho. Seus primeiros discípulos foram simples pescadores. Marcos capítulo 1, versículo 16 e 17. Então, os primeiros discípulos de Jesus foram simples pescadores. Também diferente do que muitos fazem hoje. Tem gente que consagra a pessoa na igreja, diácono, liderança, até pastor, por causa do poder aquisitivo que a pessoa tem. A pessoa tem um certo conhecimento de Bíblia, tem uma boa postura no altar, sabe se portar. Aí já consagra, por quê? Porque a pessoa é bem, né? Tem um status, tá bem ali. Então isso não deve se fazer, né? Não se faz assim. Temos que aprender com Jesus. Nós temos que pregar, não importa onde ou a quem. Pregar o evangelho com humildade. E escolher as pessoas que Deus demonstrar que são as pessoas, e não porque aquela pessoa tem um status na sociedade ou porque aquela pessoa tem um poder aquisitivo, de jeito nenhum. Não pode ser assim, né? Aos evitados leprosos, ele estendia a mão. Marcos 1,41. Os leprosos, eles tinham uma cidade chamada Cidade dos Leprosos. Como a doença era muito contagiante e não tinha cura e matava, então eles ficavam lá. Mas Jesus, mesmo assim, ele estendia as mãos e curava esses enfermos. Os escribas e fariseus irritavam-se, pois Jesus não tinha dificuldades em assentar-se com publicanos e pecadores. Marcos 2, 15 e 17. Então, Jesus se assentava com os pecadores, conversava com os pecadores, mas Jesus não se assentava com pecadores e comia com os pecadores só para passar tempo, não. Ele ia lá, não é só para mostrar bonito, não. Ele ia lá para pregar o evangelho, para levar a transformação. O que eu fico observando hoje é que tem pessoas que não passam nem perto de fazer o que Jesus fazia, né? Quando Jesus sentava lá, pessoas eram curadas, enfermos eram curados, pessoas ficavam libertas, pessoas aceitavam Jesus. Tem pessoas hoje que elas vão a eventos, festas, participam de coisas com os pecadores, mas não é porque quer ganhar eles, não. É porque quer ficar bem com todo mundo. É porque ele não quer tomar o nome de chato, de não sei o que e tal, né? Ele quer ficar bem com todo mundo e ele quer, na verdade, ficar bem. Na verdade, não é ganhar a alma, né? Eu vejo muito isso por aí.
mas também não deve ser assim. Devemos, se assentarmos junto com eles, que seja para evangelizá-los, levar cura, libertação, transformação, alívio e refrigério de Deus ao coração deles. Jesus enfrentou uma tempestade muito brava, né, para libertar um homem que estava possesso de espíritos imundos. Então, olha a humildade de Jesus, né? Ele enfrentou uma tempestade para libertar um homem que estava preso. Marcos capítulo 4, 35, 41, 5, do 1 ao 20. Crianças sempre foram acolhidas e abraçadas por Jesus, né? Marcos capítulo 9, 36, 37, 10, 13 e 16 ao 16. Então, Jesus ele abraçava as crianças vinham até ele falava, deixa elas virem até a mim. Ele não se importava, né? Ele não queria estar só junto com pessoas que pudessem contribuir, que pudessem fazer algo por ele. Não, ele estava com as pessoas que precisavam dele. E as crianças queriam estar perto dele. Então, ele ia também e abraçava as crianças, né? Em cumprimento à profecia de Zacarias capítulo 9, versículo 9 e 10, o Messias fez uma entrada triunfal em Jerusalém montado em um jumentinho, né? Marcos capítulo 11, versículo do 1 ao 11. Marcos 11, do 1 ao 11. Fala que Jesus fez uma entrada triunfal em Jerusalém. Como? Montado no jumentinho. Ele não foi montado num camelo. Ele não foi montado num cavalo cevado, manga larga, machador. Não. Ele foi num jumentinho. Um animal desprezado também, pouco valorizado, mas foi montado no jumentinho e entrou na cidade, demonstrando a sua humildade como um servo humilde e obediente ao Senhor. Então, na conclusão, a gente tem o seguinte: nos evangelhos, lemos que Jesus anunciou as boas novas da salvação e apresentou o reino dos céus às multidões. Entretanto, o evangelho de Marcos há uma declaração do mestre inusitadamente inspiradora. Disse ele: qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é o meu irmão e minha irmã e meu e minha mãe. Marcos capítulo 3, verso 35. Então, Jesus falou assim, ó, todos aqueles que fizerem a vontade do meu Pai ou vontade de Deus, esse é meu irmão ou minha irmã ou minha mãe. Então, olha o que Jesus falou. Para que sejamos verdadeiramente firmados com ele, precisamos ser servos. E para ser servos, temos que seguir o exemplo do maior servo que teve, que foi Cristo. Foi servo fiel até o fim, né? Suas palavras devem levar-nos à seguinte reflexão: não basta compor a multidão dos que cercam o Salvador. É preciso fazer a vontade de Deus para ser considerado um autêntico servo e verdadeiro membro da família espiritual. Então não basta apenas frequentar uma igreja, não basta apenas fazer parte da multidão. Temos que servir no reino, ser servo, servir no reino, fazer a obra, fazer a vontade de Deus, cooperar com a obra, em nome de Jesus. Assim como Cristo foi o servo fiel, precisamos seguir como seus imitadores o caminho da fidelidade. Então, querido, eu quero dizer para você aqui o seguinte: Jesus foi o exemplo de servo, exemplo de um servo fiel, um servo obediente, determinado, humilde, né? Um servo no qual foi profetizado, foi falado sobre ele, mesmo no Antigo Testamento, no livro dos Salmos, no livro do profeta Isaías e outros mais também, tá? Ele foi um servo, para ser servo ele foi preparado, ele passou o tempo, né? Ele esperou o tempo de Deus para que tudo pudesse acontecer na vida dele e também através da vida dele, né? Então ele foi apresentado, ele foi preparado, tá certo? Ele é um exemplo para nós, é exemplo de humildade, de tudo. E ele fala, né? Aquele que quer ser maior no reino, que seja ele o último e aquele que serve a todos, né? Então, assim deve ser nossa vida no reino de Deus. Deve ser para servir. Por exemplo, eu estou aqui agora. Eu estou deixando de fazer um monte de outras coisas que eu gostaria de estar fazendo agora para estar aqui ministrando essa lição para você, gravando, para poder compartilhar com você, para que você seja abençoado, né? Então, ou seja,
eu estou aqui fazendo um serviço de um servo de Deus, um servo que está servindo a Deus e servindo a você que vai receber essa palavra, dedicando o meu tempo para estudar a lição, para preparar a lição, para ministrar para você. E assim todo aquele que de alguma forma quer fazer a obra de Deus, assim deve ser. Você, por exemplo, que é um intercessor da casa do Senhor, você dispõe do seu tempo para interceder, para servir os irmãos, saber as suas orações, intercessões. Você que é uma pessoa que é um cantor, né? Aquele que ministra no culto, no momento da adoração, por meio dos louvores, né? Da adoração. Então você dedica seu tempo no ensaio, no estudo da música, para você servir ao Senhor, servir a Deus e servir ao seu próximo, ali na igreja e também aonde você vai, para onde você está. Então, você que toma conta de departamentos da igreja, você está ali também fazendo um serviço. E não é só tomar conta do departamento, não é só estar no altar. Não, tem como servir a Deus de inúmeras formas. Quando você abençoa o seu irmão, quando você ora por ele, quando você estende a mão, quando você ajuda, empresta o seu ombro, o seu ouvido, dá conselho. Tudo você está fazendo a obra de Deus, né? Então, tudo que formos fazer, devemos ser fiéis para fazermos e para que consigamos um bom êxito. Então, nós temos 3 lições. Essa é a primeira, que tratou aqui do Evangelho do Servo. Marcos, o Evangelho do Servo. Então, nós vamos ter ainda mais 2 lições para falar do Evangelho de Marcos. E eu quero pedir a você, leia o Evangelho de Marcos, leia o Evangelho de Marcos todo, porque na hora que a gente estiver ministrando, a sua mente, ela vai conseguir viajar em várias partes da Bíblia, do Evangelho de Marcos. E aí, depois que você lê, você vai conseguir entender muito mais. A sua mente vai abrir ainda muito mais. A próxima lição é Marcos, as obras do servo. E a outra lição que vai ser Marcos, o servo termina a sua obra. Então, tratando do Evangelho de Marcos, tratando do Evangelho do serviço, do Evangelho do servo, tá? Então, é isso aí. Que Deus abençoe sua vida com essa palavra, com essa ministração. Estamos terminando, vamos orar e agradecer a Deus. Pai, muito obrigado por mais essa lição. Obrigado porque ela vai ficar disponível e muitas pessoas vão poder assisti-la posteriormente. Que Deus abençoe a vida de todos. Senhor, abençoe a vida de todos que vão ouvir, que serão ministrados. Abençoe em nome de Jesus, e que o Senhor dê a bênção e a vitória para a honra e glória do teu santo nome. Assim eu oro e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Que todos que ouvirão, que estão ouvindo e que ouvirão essa mensagem, essa palavra, sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe sua vida poderosamente em nome de Jesus Cristo. Amém. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.